Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos, esse é Matheus Braga, e hoje nós iremos falar sobre um cântico para Leibowitz de Walter, não sei lá, M. Miller Jr. Mostra aí o livro aí para nós, Matheus. É isso aí, Rafa. Eu tô aqui com a edição da Aleph, editora Aleph, que é bem famosinha por trabalhar com ficção científica, de modo geral, né? A gente já trouxe alguns outros livros deles aqui, né? E esse tem uma capa, assim, bem chamativa, né? Uma cor forte, vermelho aqui, com meio que um monge aqui caminhando aqui de costas, que já dá um pouco de tom aí da obra que a gente já consegue absorver, né? Apesar da gente não estar preocupado com isso diretamente aqui nesse canal, né? Ele tem aqui um marcadorzinho de página temático aqui com um monte também. Então, assim, uma ediçãozinha caprichadazinha, apesar de não ser capa dura, não é minha favorita, mas é bem feitinha a arte, bonita e bem apresentável, né? Mas nada disso pra gente importa, Rafa. Vamos lá pra primeira página pra gente avaliar as técnicas utilizadas aqui pelo Walter Miller Jr. E se a gente viraria ou não, com base nas nossas primeiras impressões, né? Fiat Homo 1. Irmão Francis Gerard de Utah poderia nunca ter descoberto os abençoados documentos se não fosse pelo peregrino, com uma faixa cingindo os quadris, que apareceu durante o jejum da quaresma daquele jovem noviço no deserto. Na realidade, irmão Francis nunca vira nada na vida um peregrino com uma faixa nos quadris, mas logo ficou convencido de que aquele era do tipo legítimo assim que se recuperou do frio na espinha provocado pelo surgimento do homem na linha do horizonte. Um pontinho escuro balançando em meio à névoa bruxuleante que o calor fazia subir do chão. Sem pernas, mas com uma cabecinha mínima, o pontinho se materializara do brilho vítreo sobre o pavimento detonado da estrada, e parecia mais se esgueirar e contorcer do que avançar a passos regulares. O que levou o irmão Francis a agarrar com força o crucifixo de seu rosário e rapidamente entoar uma ou duas ave-marias. Aquele pontinho o fazia pensar numa minúscula aparição parida pelos demônios do calor que assolavam a terra no meio do dia, quando qualquer criatura capaz de se movimentar no deserto, exceto os abutres e alguns poucos eremitas monásticos como Francis, permanecia imóvel em sua toca ou escondida debaixo das pedras, a salvo da ferocidade do sol. Somente alguma coisa monstruosa, sobrenatural ou com o juízo seriamente deteriorado caminharia de propósito por ali naquele horário. Irmão Francis acrescentou mais uma rápida prece a São Raul, o ciclope, padroeiro dos mal-nascidos, pedindo proteção contra os infelizes favoritos deste santo. Ora, quem não sabia então que havia monstros na terra naqueles tempos? Aquele que nascesse vivo diante das leis da igreja e da natureza era destinado a viver em sofrimento e, se possível, ajudado por aqueles que o houvessem parido até atingir a idade adulta. Nem sempre a lei era obedecida, mas era acatada com frequência suficiente para sustentar uma população esparsa de monstros adultos que, em geral, escolhiam os trechos mais remotos das terras desertificadas para perambular. Por ali eles rondavam, espreitando as fogueiras dos que viajavam através dos campos. Porém, o pontinho que vinha se contorcendo enfim se desvencilhou das emanações do calor e se esboçou no ar mais limpo, onde, afinal, se tornou claramente um peregrino distante. Irmão Francis soltou o crucifixo com um discreto amém. Avancei bastante aqui na segunda página, porque o parágrafo é longo e termina quase na metade da segunda página. Daria talvez para a gente parar antes de começar esse parágrafo, que são duas linhas só no finalzinho da primeira página, mas enfim, fechar o raciocínio da primeira página inteira. Né? Pois é. Que já começando aí, falando um pouco de editoração, algo que a gente está começando a comentar com certa frequência, né? Mas é aquilo, considerando o parágrafo gigantesco e a quantidade de espaço que tem no comecinho,
fatalmente empurra mais um pouquinho e joga essas duas pra próxima. E as letras são grandes também, Rafa. O espaço que ela é utilizada na folha, eu acho que parece que não ocupa tanto. Então, assim, às vezes é uma coisa. Se diminuísse um pouco o tamanho da fonte, né? Uma coisinha assim já Sim. ajudaria bastante, né? É. Ou Mas aumentasse pegando. esse parágrafo inicial e pulasse as duas linhas para a página seguinte. Eu acho que eu prefiro essa segunda opção mesmo. Apesar de que seria um final meio, né, que vamos comentar também, Faltando uma coisa, né? mas Aham. bora lá. No caso aqui, se a gente for considerar a primeira frase, é o primeiro parágrafo inteiro. Sim, Não, porque praticamente. normalmente a gente, quando tem É um verdade. ponto mais uma continuação, a gente considera que a primeira frase seja onde acaba o primeiro Até o ponto. ponto, né? E essa não Mas é. aqui é gigante e é algo que vai se repetir durante a primeira página e meia inteira. Sim. Então, assim, irmão Franz Gerald de Utah poderia nunca ter descoberto os abençoados documentos se não fosse pelo peregrino com uma faixa se cintando nos quadris que apareceu durante o jejum da quaresma daquele jovem no seu deserto. Mano, é um parágrafo inteiro que, apesar dele querer fazer o gatilho da ambientação, trazendo um pouco de negócio, é um montoado de informações Uhum. estupidamente, bizarramente inúteis, de verdade. Não me trouxe nenhum gatilho de curiosidade. Eu, como world builder, achei interessante o world building trazido, mas é bizarro como na primeira página inteira é vomitado, no caso, assim, eu não sinto nem tanto como uma expressão, porque realmente parece que ele vomita o negócio pela quantidade de texto, falta de ponto, falta de vírgula. Não sei como o Matheus não perdeu a respiração lendo esses negócios, Perdi, pô, mas perdi. mas é bizarro, assim, essa primeira frase E eu acho é, assim, ó, Rafa, ele tem até uma proposta legal de primeira frase que daria pra fazer, tô relendo aqui, só se ele colocasse já assim, ó, irmão Francis Gerard, precisava nem de Utah, se quiser colocar o Utah também, ok. Irmão Francis Gerard poderia nunca ter descoberto os abençoados documentos, ponto. Você já, acho que já fica uma curiosidade, pô, que documentos são esses, né? Por que que ele poderia nunca ter descoberto, mas o que que fez ele descobrir? Você já começou a dar alguns gatilhos, mas não, ele resolveu ir se estendendo, né? E colocando informações aqui que às vezes um pouco sem muito sal, sem muita emoção, né? E sim, aí acabou se embananando, talvez, numa frase muito longa, né? Que deixa enfadonho, às vezes, a leitura e pode perder leitor nisso, né? sim, e pra mim, assim, parece muito os textos amadores que eu recebo pra correção. No caso, assim, você pega a primeira frase, beleza. Ela precisa ter um impacto? Não necessariamente, como a gente aborda várias vezes. Não existe uma regra. A regra é se funciona ou não funciona. E no caso aqui, você vê que existe uma proposta de gatilho de ambientação trazendo, né, que é no deserto, porque os nocivos são assim, assim, assado, fala sobre quaresma, então talvez alguma familiaridade com o planeta Terra ou com algum tipo de religião, né? Irmão, será que ele é um monge, ele é um sacristão? Existe potencial aqui. O problema é que se não fosse o peregrino com uma faixa de cinza, não sei o que, 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 não serve de nada. Mas Rafa, ele vai futuramente usar. Cara, mas é uma informação perdida numa primeira página enfadonha que se por acaso essa faixa no quadril seja realmente relevante, algo que não aparece no restante da primeira página inteira, então ou é uma promessa mal cumprida ou é um infodump para mostrar camadas num world building que, convenhamos aqui, tá bem complicado. É. E assim, Rafa, ele é o que você falou, né? É uma primeira página e meia inteira que não acontece muita coisa também, né? Ele tenta ali pincelar um pouco sobre o world building, né? E acho que é interessante a premissa que ele coloca de world building. Então, assim, vamos dizer, ponto positivo seria o world building é, inicialmente apresentado aqui, né? E tem essa familiaridade aí que você colocou, né? A questão de religião que a gente está acostumado. Ele cita aqui Ave Maria, né? Cita Amém,
o santo aqui que ele cita, acho que não é nenhum, né? São Raul, acho que o Ciclope, né? É um Então, me ciclope, parece um santo inventado, né? sim. Mas assim, são poucas coisas que a gente consegue destacar assim de positivo, né? Depois a gente comenta sobre isso, mas depois eu dou meu veredito final. Mas em É, princípio, assim, e até como é que é? Como é que ele fecha aqui? Já não lembro mais. Deixa eu ver. Por aí rodar. Ah, tá. Então, assim, começa com revelando que tem alguém se aproximando dele, né? E ele fica ali meio que na dúvida se é algum ser humano de fato, se é alguma criatura, o que que é. E termina sendo um ser humano de fato, né? Termina sendo alguém ali chegando próximo a ele. E é aquilo que a gente falou, né? Já avançando mais de metade da página. Então, assim, vamos dizer, a única coisa positiva que eu acho que daria pra fazer é colocar aquela primeira frase cortando tudo e deixando a curiosidade. Talvez trabalhar mais em cima dessa curiosidade, né? De uma forma, não sei, menos enfadonha, né? sim. Seria, tá? Cara, porque se for pegar essa segunda frase, no caso, o segundo parágrafo, Seria um parágrafo inteiro, que é primeiro, longo, né? ele é enorme, tem umas pontuações que eu sou ruim de pontuação. Vira e mexe, quando eu mando o texto pro Matheus, o Matheus fala, pelo amor de Deus, faz uma correção antes. Ah, mas eu fiz, mas porra, essas vírgulas aí, pelo amor de Deus. Mas assim, o cara colocou umas vírgulas e uns pontos muito mal colocados, eu achei bizarro, assim, umas posições. E, e sabe quando alguém tá muito animado para contar alguma coisa, então ele começa a passar, porque ele quer mostrar, não porque o irmão Francis tem um crucifixo, não porque é o escuro, não sei o que, não porque o horizonte, não porque o monastério, não porque não sei o que. É que sim, parece que a pessoa, ela ficou muito empolgada com o world building dela, um amigo dela perguntou, fala um pouco aí sobre o seu cenário, e você conta e você não sabe onde você começa. Eu tive muito essa sensação, porque já que o cara tá no deserto, sinta o deserto, aprecie o calor, caso seja bom, caso seja ruim, sofra com o calor, com o vento, com a névoa, com a bruxaria, com as ilusões do calor vítreo que forma quando tá muito quente. E assim, você sente que o cara ele tem uma história bem legal para contar, porque eu acho assim que considerando o world building que brinca do fantástico com o realista, no caso de Com igreja, porque religião. ele até brinca, até nesse ponto da história você não sabia que existia monstros nessa história. Ele até faz essa Uhum. brincadeirinha que eu acho particularmente besta, achei estupidamente infantil essa brincadeirinha que ele faz, porque ele ainda coloca posicionamentos dele entre parênteses. Do nada tá lá não sei o que, não sei o que, exceto os abutres que alguns poucos eremitas monásticos como Francis. Cara, se isso é importante, transforma em bit. Se você vai transformar em bit, pega esse paragrafão e quebra ele em dois, Quebra. três e coloca os bits. Ele até faz isso novamente, ele brinca na segunda metade, falando, Né? E ó, né, ora quem não sabia que então haveria monstros nessa terra naqueles tempos, hahaha. E isso vai até. Olha só, esse pedaço, esse trecho é longo, vai até lá embaixo, lá, ó, Sim, vai até lá embaixo. de Que parênteses, tá depois ligado? ele me solta e fala, né? Porém, o pontinho. Então, assim, ele tá contando uma história, o cara. Imagina só, você tá no meio do deserto, você vê alguma coisa ao longe, você gera essa curiosidade, aí começa. Será que é um monstro? Será que é uma pessoa? Será que é uma ilusão? Ok, tá gerando essa coisa. Mas no meio, ele para fazer uma piadoca, para depois voltar, e na volta da piadoca não dizer nada, porque não disse nada. E acaba com um amém em itálico. Assim, e me parece que vai ser assim a história toda, porque eu vendo a borda da terceira página da foto que o Matheus mandou pra mim, continua sendo parágrafos gigantes de 10, 12 linhas mano, não, cara. Se você quer fazer uma colocação do seu world building e você não tá sabendo colocar, antes nota de rodapé, que já é, ao meu ver, uma blasfêmia, mas ante uma blasfêmia consciente, colocando lá, olha, Proposital. proposital, colocando ali, no caso,
Ah, não quero fazer que nem Tolkien, que faz um puta glossário no final e você que se vire. Um George Martin que faz uma puta árvore genealógica e você se vire. Né? Mas se você precisa disso e você não tem capacidade de colocar antes uma nota de rodapé dizendo ciclopes eram como os seres humanos chamavam as pessoas com má formação congênita. Beleza, é ruim, é zoado, mas pelo menos isso não atrapalha a tua leitura. O cara lê o rodapé caso ele queira. Se não, segue o baile. E essas colocações no meio, nossa, me deixou. Te tirou, né? Nossa, totalmente. Me deixou. Não me tirou, não apenas me tirou, como me realmente incomodou. Me incomodou. Porque assim, para mim essa falta de beat é bizarro porque eu sinto que ele não. Apesar de ser escrito em terceira pessoa, no caso, o Francis, o irmão, né, não sei o que, terceira pessoa no passado, me dá muita impressão de que ele quer flertar com a primeira pessoa, É mas uma não espécie de quebra de quarta decidiu. parede, talvez, aqui, né? Não sei. Pareceu meio no começo, tipo, eu tentando escrever em terceira pessoa e não lidando Uhum. muito bem com como escreve. Então, pra mim, é um cara que devia ir pra primeira pessoa fácil. Fácil, 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 fácil. Bom, Rafa, dando nosso aval final aí, ou Acho você que nem quer falar mais precisa alguma muito, né? coisa? Eu digo assim, não, e aí eu vou entrar agora no meu, porque eu já li o livro. Pela primeira página, não viraria, né? Acho que tá bem explícito aqui pelos nossos comentários, né? Assim, não tem como só reclamar também, né? Porque, igual eu falei, pra mim, o world building aqui é legal, gostei da Sim, é proposta, um forte. negócio diferente, né? O mundo desértico, meio pós-apocalíptico, tem pessoas mal formadas. Quando eu li, eu fiquei com uma sensação meio Mad Max, assim, sabe? Tipo, um universo meio Mad Max, só que a gente tá seguindo o ponto de vista de um religioso aqui, né? Então, assim, ponto positivo para mim no World Building, e eu acertaria isso de alguma forma, a primeira frase ali, para deixar uma curiosidade maior, um impacto maior, e trabalhar melhor essa conclusão dessa primeira página, né? Porque é aquilo que você falou, é, ele fica dando um mistériozinho de que pode ser uma aberração, pode ser alguma coisa diferente, sim, e é uma pessoa normal, né? Então nada acontece praticamente na primeira página. Foi uma página mais para mostrar o world building dele, tentar mostrar que, ó, estamos no deserto quente, existem pessoas mal formadas, e a gente está lidando com o irmão Francis aqui, que descobriu um documento que a gente não sabe o que, que tem nele ainda, né? Então, assim, para mim foi uma primeira página para tentar ambientar o cara no world building, mas não passou pra gente, como é que se diz, o conflito da história, né? Não criou uma empatia muito grande pra gente com o personagem principal, eu pelo menos não senti, com o irmão Francis, né? Ele não fez nada ou não sofreu nada aqui pra gente ficar a favor ou contra ele, né? Sim. Então, assim, em resumo, acho que é isso da primeira página, né? Daria para trabalhar muito melhor com o material que ele tem, com a proposta que ele tem. Agora, curioso aqui, só não vem ao caso, mas é interessante citar aqui, esse venceu o prêmio Hugo de 1961. Né? O livro foi publicado em 59 e venceu o Hugo em 61. Então, assim, não é um livro qualquer, é um clássico. Tipo assim, ele é comparado em patamar assim com 1984 e Admirável Mundo Novo, que são outros clássicos também da ficção científica, distópicos, né? E a história aqui é um futuro pós-apocalíptico já, a Terra tá meio devastada, né? Bem nessa onda Mad Max mesmo. E a gente segue o ponto de vista aí de um irmão no monastério, né? Ele tem, acho que é dividido em 3 partes, ele avança no tempo algumas partes, assim. Mas é isso, né? Primeira página em si não viraria, mas virei e gostei bastante. Foi uma das minhas melhores leituras no ano que eu li, que foi ano passado, se não me engano. Eu li Admirado Mundo Novo e assim, pra mim, se é comparável, pra mim parece muito do tipo assim, não li, é só realmente a primeira impressão dessa primeira página, mas parece muito do tipo assim, ah, a avó tem 3 netos e não pode escolher o preferido, então escolhe os 3. Porque, assim,
Pra mim, O comparável que eu falei, assim, Rafa, nem no sentido de história, nem de escrita, nem de nada nesse sentido, no sentido de relevância, de importância, de prêmios ganhados, né, talvez, né, o impacto que ele teve na época que foi lançado e por ser ficção científica, né, todos eles. sim, bem, de qualquer forma, estamos falando de 1964, né? Então, de qualquer forma, tem aí 40 anos de Né, coisa. de publicação mais, né, Então, se é 64, não, na verdade 80. é mais tempo, né? Então, tem bastante tempo nessa brincadeira. Mas, no caso, realmente, assim, o world building é interessante. É legal. Ainda mais que traz essa proposta apocalíptica, tem essa pegada, talvez, assim, até espartana, né? Porque as pessoas que nascem defeituosas são jogadas fora. Uhum. A lei diz que não, mas, né, alguns seguem, outros não, e por isso que existem esses deformados adultos e não sei o quê. Então, assim, se ele apresentasse esse devaneio, tudo que está escrito aí, vamos considerar que ele não vamos mudar em nada. Vamos pegar o texto que está aqui, dando mais enteres, principalmente no segundo parágrafo, transformando algumas colocações em bits ou colocando pensou, refletiu, imaginou, devaneou, colocando esses verbos em alguns momentos, é interessante para colocar. E se você vai realmente fazer essas brincadeiras de colocar comentários entre parênteses, que mostre o tom do narrador que vai fazer esse tipo de coisa. Porque assim, a única coisa que eu entendi nessa história é que é distópico. Que é, por exemplo, sci-fi, não tem nada aí que Não mostre deixou nenhuma isso. No brecha, máximo um não, é. cenário sci-fi, minimamente, mas, no caso, um cenário distópico, que na verdade você só considera que é distópico porque sim. Porque Eu acho que assim, nem isso também, não sei se dá pra nem pegar isso. não, viu? Porque assim, podia muito bem ser um peregrino do deserto, Poderia ser uma baixa fantasia, né, uma um baixa mundo. fantasia, ainda mais que fala Cita sobre. Ave Maria ali, né, e É, tal. Então você imagina que é mundo nosso, né? Mas exatamente. não, Então, às vezes assim, é passado, presente, futuro, não dá pra, do jeito que tá aqui, não dá. não dá, não dá. Então, assim, pra mim, eu simplesmente só pelo world building eu não viraria. Não é No caso, suficiente, não né? é suficiente. Uma coisa que eu Exatamente. falo. E Sim, fala, é uma coisa. até fica de dica aí, Rafa, né, pro pessoal que tá começando, né? É isso, né? É isso que o Rafa falou. Olha só, você pode ter um world building incrível. Não adianta você focar só nisso, né? Você tem que ter algo mais a apresentar para poder cativar o leitor. Sim, é o que a gente fala sobre o triângulo de uma boa história. Você precisa de uma narrativa para ser acompanhada, um personagem para conduzir e um cenário para acontecer. Então, se tem um cenário incrível, mas não tem quem guia ou por que guia, você não vai querer saber mais sobre o cenário. Se o personagem é incrível, só que você não tem onde ser guiado e por que ser guiado, mesma coisa. Então, assim, pense na sua história como alguém vai guiar alguma coisa em algum lugar. Então, esse guia é o personagem, por onde é o cenário e por que é a história. Então precisa dos três pontos, senão não rola. Senão Exato. simplesmente é um diálogo, ou um detalhamento de cenário, ou um estudo de personagem, é apenas isso. Então, é um pouco, parece um pouco hipócrita um cara que tem 500 vídeos sobre o world building falar que não vai virar um livro só por causa do world building. Cara, é incrível. Se for assim, eu prefiro pegar, sei lá, pedir pro chat GPT e falar quais são os principais tópicos do world building do Cântico para Leibowitz e beleza, já tô satisfeito. Então, mas não é isso, tanto que num livro estupidamente apenas de world building, que é, por exemplo, o Silmarillion, ou até mesmo a Canção de Fogo lá que a gente falou do George Martin, que é puramente world building, mas ele consegue por plot, por personagem. Então é isso que me falta. Então, no caso, não viraria. Mas se você é alguém que curte esse tipo de clássico e virou e gostou apenas dessa engasgada aqui na primeira página, deixe aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. Se você conhece o Walter M. Miller Jr., se você conhece os outros livros que a gente comentou também, que também fazem parte dessas mesmas gamas de clássico, deixe aqui nos comentários e deixa o like, se inscreve no canal.
Caso você tenha algum livro que você gostaria de indicar, ou no mesmo estilo, ou em algum outro estilo, um romance, um suspense, alguma coisa, deixe aqui nos comentários que entra aqui na nossa listinha. E, obviamente, você escritor, você escritora, deixe aqui o seu continho. Nós temos o nosso link aqui, que tem as informações, é só mandar lá, conto, livro, e a gente vai avaliar a primeira página. Queremos você aqui no nosso canal, beleza? Então, bora ler!